Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse é o segundo episódio do Cami Sem Roteiro podcast. E hoje eu quero trazer, gente, de cara um tema que geralmente me incomoda, me atravessa e é pauta de conversa em todos os momentos que eu me reúno com os meus amigos, com as pessoas que eu gosto. E eu separei esse tema pra gente poder conversar um pouco hoje, porque ele tá muito presente, né, na vida de todo mundo. Eu acredito que algo que a gente não consiga passar batido sem pelo menos mencionar ou presenciar ou vivenciar algum problema ou alguma situação que envolva esse tema. E o tema de hoje é: o dinheiro, ele mexe com a sua autoestima? Por que eu trouxe essa situação pra gente conversar, vamos dizer assim, né? Porque de uns tempos pra cá o dinheiro tem tido uma relação muito diferente na minha vida. Às vezes conturbada, às vezes proporcionadora de momentos. Então, conversando com outras pessoas, eu entendi que seria um tema legal pra gente debater, pra gente conversar. E se vocês tiverem também alguma história ou alguma situação envolvendo dinheiro, envolvendo algo relacionado com interferência na sua autoestima, por favor, traga aqui pro podcast, envia uma DM ou até mesmo comenta aqui ou comenta também lá no canal. Vai ser muito importante para que a gente consiga entender que outras pessoas também passam por isso e que não é uma situação vergonhosa. Eu quero trazer algumas histórias, algumas situações que eu coletei durante a semana conversando com alguns amigos, com algumas pessoas que eu amo, e aí a gente vê no que vai dar, tá bom? A primeira história que eu gostaria de trazer é a história de um date. Um amigo, certa vez, teve um date com uma pessoa rica, vamos falar assim, que mora num lugar muito bem estruturado, que tem uma condição, uma carreira já mais consolidada. E eles foram para um restaurante, e nesse restaurante tinha algumas degustações de vinho, né, de taças de vinho, entre outras coisas também. E aí, papo vai, papo vem, uma taça de vinho, uma entrada, outra taça de vinho, prato principal, outra taça de vinho, e vai taças de vinho. Gente, só nessa brincadeira, no final do date, somou R$ 1.200. E assim, cada taça de vinho variava entre 100, 130, R$ 150. A taça. E aí o engraçado é que esse amigo, ele conta essa história e aí ele fala: pô, mano, a gente saiu, teve um date, gastei pra caramba e eu não consegui um beijo, eu não tive um beijo, a gente não conseguiu nem ter uma oportunidade assim. Me corrige, tá, amigo, se a história estiver errada, mas pelo que eu entendi foi isso que aconteceu. E assim, gente, o que eu quero entender com isso? Às vezes a gente se coloca em situações que a gente não pode porque a gente tem vontade e porque a gente entende que pode ser um momento que não vai acontecer de novo. Pode ser uma situação que não vai acontecer de novo. Pode não. Acredito que no caso dele foi uma situação que talvez ele não queira repetir. Né? Não tô dizendo que é errado você gastar, que é errado você experimentar coisas novas, não é sobre isso, mas é sobre o que realmente te faz feliz. Eu mesma já me coloquei em situações extremamente comprometedoras financeiramente falando, pra de repente me sentir melhor ou até mesmo deixar algum sentimento ruim sair, né? Enfim, tentar me sentir bem. E muitas vezes fiquei com um prejuízo financeiro gigantesco e continuei me sentindo mal, né? Então acho que é uma situação que acontece com muitas pessoas e não é de hoje que a gente fala que dinheiro mexe sim com a nossa autoestima, né? O capitalismo tá aí, é um tema muito saturado, mas não é o foco do nosso podcast hoje e não é o foco do nosso episódio. A autoestima, quando eu falo sobre autoestima, não quero dizer necessariamente sobre aparência, mas é sobre como a gente se enxerga, como a gente se coloca, como a gente se projeta na nossa vida. Eu luto contra questões de autoestima, de baixa autoestima, há anos,
tanto na visão física, quanto na visão também sobre idealizar uma pessoa, idealizar o tipo de pessoa que eu gostaria de ser. E, gente, é muito cansativo, é extremamente cansativo, porque a gente se coloca em pedestais ou a gente se coloca em buracos que muitas vezes não tem necessidade. É ótimo a gente ter uma visão equilibrada sobre a nossa vida, sobre nós mesmos, sobre o que a gente gosta, o que a gente quer fazer, sobre os sonhos que a gente tem. Mas a gente também precisa entender que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso realmente pode privar a gente de situações, de momentos, de coisas maravilhosas na nossa vida. Eu mesma. O dinheiro, ele me mexe de uma forma que muitas vezes eu deixo de aproveitar momentos importantíssimos por não ter dinheiro suficiente ou por achar que, de repente, eu tenha um pouco menos de valor a agregar, abre aspas, a agregar em situações ou em momentos. E às vezes, gente, isso causa muita vergonha, porque imagina você tem vontade de estar com pessoas, de fazer coisas diferentes e seus amigos ou sua família, as pessoas que você convive, já conseguem fazer isso e você não pode. Ou você se sente envergonhado ou envergonhada por, de repente, receber algum apoio financeiro, seja da sua namorada, do seu namorado, do seu pai, da sua mãe, de um amigo. E você se sente com tanta vergonha que você acaba até mesmo recusando esse tipo de parceria, porque você acha que, de repente, é algo chato, é algo que incomoda, é algo que não faz bem, é algo que te coloca lá pra baixo. E isso tá muito linkado também à forma como a gente se cobra, né? Essa autocobrança, essa cobrança excessiva que a gente tem em relação a nós mesmos e ao que a gente precisa produzir, o que a gente tem que fazer. É muito aquilo, né? Na época dos nossos pais, quando eles tinham 30 anos, ou até mesmo antes dos 30, pareceu uma cartilha pronta, né? Eu preciso ter uma casa, um carro, uma carreira consolidada, e aí sim eu posso dizer que eu sou um adulto que teve sucesso na vida. E aí sim eu posso dizer que eu tenho uma boa vida. E a gente olha hoje para nossa era e a gente vê que tem muitas pessoas com 30 mais, 40, que ainda não tem a casa própria, ainda não tem o seu carro, ainda não tem uma carreira consolidada e tá tudo bem, os tempos são outros, né? Só que é muito difícil ensinar a nossa mente a entender isso. Então, quando surgem situações em que o dinheiro, ele faz com que você se diminua, ele faz com que você se sinta mal, você fica extremamente cansada. Eu mesma fico extremamente cansada. Às vezes, são tantos pensamentos que se misturam dentro desse tema que a gente começa a questionar até que ponto a gente consegue viver. E a gente começa a ter medo. Poxa, será que eu vou conseguir sobreviver? Então, é uma situação muito delicada, gente. Dinheiro, não é de hoje que o dinheiro ele mexe não só com a autoestima, mas com todos os campos da nossa vida. Tudo hoje é consumo. Tudo é consumo. Em um café da tarde, essa semana que passou, né, semana anterior, na casa de uma amiga, a gente estava falando sobre isso, a gente estava falando sobre como a gente precisa de dinheiro para coisas básicas. E hoje a gente vê o reflexo da nossa sociedade, a gente vê o reflexo do nosso país e de como o capitalismo ele tem interferido e atravessado as nossas vidas. E é um absurdo a gente pensar na grande realidade e na grande diferença de realidade de outras pessoas, né? Quando a gente fala de uma pessoa rica, o que é uma pessoa rica? Pra mim que sou pobre, uma pessoa rica é uma pessoa que consegue satisfazer todos os seus desejos. Eu tenho um desejo de ter um tênis da marca tal. Ela vai lá e compra. Eu tenho um desejo de fazer uma viagem tal. Ela vai lá e faz. Então, uma pessoa rica, ela tem a oportunidade de facilitar as coisas. O dinheiro é um facilitador. Para uma pessoa pobre, vira sonho.
E é tão louco quanto coisas básicas viram sonhos na vida de uma pessoa que não tem dinheiro. Gente, é louco isso. Por exemplo, eu tenho um sonho de ter uma casa própria. Gente, é básico. Ter uma casa própria é algo que deveria ser básico, mas na vida de muitas pessoas é um sonho que perdura anos. Minha mãe veio conquistar o sonho da casa própria, de verdade, com 62 anos. Então, quando a gente olha para isso e a gente começa a questionar esse tipo de coisa, a gente entende o quanto é distante, o quanto o dinheiro ele se torna algo distante nas nossas vidas em relação a coisas básicas, até mesmo coisas básicas. Né? Por exemplo, hoje a gente vê que existem muitas famílias, grandes famílias, pai, mãe, ou pais ou mães que têm 1, 2, 3 filhos, e até mesmo casais que muitas vezes precisam se sustentar com um salário mínimo. E aí, quando a gente coloca isso na ponta do lápis, realmente é fazer milagre com o dinheiro. Eu conheço, gente, a maioria dos meus amigos, das pessoas que eu conheço, fazem milagre com o que recebem. E quando eu digo milagre, é milagre mesmo. É assim, papo de ser 90%, 95% do seu salário ser destinado a coisas e contas básicas. E quando a gente olha para isso, é uma situação que a gente fala assim, poxa, essa pessoa é apertada. Poxa, essa pessoa é uma pessoa que vive no vermelho. Mas não é a realidade de todo mundo. Essa é a nossa realidade. E não deveria ser a nossa realidade, né? Eu sei que é muito difícil a gente pensar nisso como uma realidade, é revoltante, mas é a realidade. Então, falar que o dinheiro não mexe com a nossa autoestima, que o dinheiro ele não é um facilitador de autoestima, é mentir para si mesmo, é se enganar, é não acreditar na realidade, é viver num mundo que não existe. E o quanto o dinheiro também ele pode acabar com a nossa saúde mental, né? O quanto dívidas, o quanto situações de emergência fazem a gente se desesperar e tomar atitudes precipitadas, situações precipitadas. Eu tenho amigos que entraram em estado de ansiedade, de depressão, porque precisaram pegar 2, 3 empréstimos e precisaram se afundar em empréstimos por coisas básicas, por necessidades básicas, sabe? Tenho outra conhecida também, uma amiga muito legal também, que eu conheço, que ela tem uma pessoa da família dela que tem mais de 100 mil reais em dívidas. Da mesma situação. Situações da mesma magnitude. Uma necessidade surgiu ali, outra necessidade surgiu aqui. E isso mexe com a autoestima da gente. Isso mexe com relações, relacionamentos, família, casamento. É muito difícil, né? Então, a autoestima, ela acaba sendo prejudicada de uma forma tão grande que você começa a se descredibilizar. Você começa a se desvalorizar. E não é isso que a gente tem que fazer. Nós somos seres humanos para além das nossas dificuldades e para além das situações financeiras. E treinar nossa mente para isso é o desafio. Treinar nossa mente para que ela entenda que nós somos para além das questões relacionadas ao dinheiro é que é a virada de chave. Então, da próxima vez que você passar por uma situação difícil, onde você tiver ali um momento em que, eu não tenho dinheiro para poder fazer um rolê, poxa, eu gostaria muito de ter dinheiro para poder acompanhar, sei lá, o meu namorado, a minha namorada, os meus amigos em uma viagem. Pensa que são situações que podem acontecer com frequência, podem acontecer por um determinado período da sua vida, mas elas podem passar e aí a sua vida pode virar de uma forma que você passe a ter condições para fazer essas coisas também. Eu acho que pensar nisso como uma fase, e você também, é claro, né, não só pensar, não só ter a consciência de que são momentos difíceis, mas também você ter a consciência de que, além de ser um momento difícil, todo momento passa, isso faz com que você não se
martirize tanto, não se descredibilize tanto como ser humano, como pessoa. E aí você, consequentemente, protege a sua autoestima. É uma tática que eu tenho utilizado bastante. Eu confesso que todas as vezes que eu fiquei mal porque eu não tinha dinheiro como facilitador, eu comecei a me questionar. Tá, beleza, hoje eu não tenho dinheiro para fazer isso. Mas e daqui a 1 ano? E daqui a 2 anos? Quando a minha carreira estiver um pouco mais consolidada, quando eu tiver um pouco mais de oportunidades, quando tudo isso aqui que eu tô fazendo, tudo isso aqui que eu tô ralando para fazer, surtir frutos, vai passar. E também os nossos gostos, o que a gente idealiza sobre felicidade, sobre momentos prazerosos, mudam também. Hoje, o seu sonho pode ser fazer uma viagem para conhecer um novo país. Daqui a 2, 3 anos, o seu sonho pode ser fazer algum tipo de projeto comunitário ou fazer algum tipo de viagem dentro do seu próprio país, que pode ser mais barato ainda. Então são situações que mudam a todo momento. E tudo passa, né? É incrível como tudo passa. A gente acha que não vai passar, a gente acha que a situação ela não vai sair do lugar. E pode ser que por um tempo não saia mesmo. E é nesse momento que a gente não pode cair na cilada de ficar triste, de deixar que essa situação te paralise. Geralmente, quando eu começo a ficar paralisada com esse tema, eu começo a procurar oportunidades em que eu me enxergue bem além na minha vida. Por exemplo, hoje eu tô terminando uma graduação, depois eu vou começar uma pós-graduação, tô começando também alguns projetos. Então, hoje, tudo que eu tô plantando, uma hora vai surtir efeito. Vai ter que surtir efeito. Se você joga uma semente no solo e rega, pode ter certeza que você vai conseguir ter um fruto, uma planta, você vai conseguir ver algum resultado. Pode ser que determinada semente não gere um resultado esperado, mas vai gerar algum resultado. E é nisso que a gente tem que pensar, e eu procuro pensar dessa forma. Eu consigo canalizar isso e fazer como um propulsor para que eu consiga continuar vivendo e continuar sendo mais sincera comigo e com as pessoas à minha volta. Não deixar mais que a vergonha da situação financeira ou do momento financeiro ele seja paralisante a ponto de eu não ser sincera comigo mesma e me colocar em situações muitas vezes comprometedoras. Não é perfeito, tá, gente? Não é perfeito. Ainda continuo me colocando em situações comprometedoras às vezes, a gente acaba se passando um pouco em algumas situações, né? Tem situações na nossa vida que a gente realmente precisa mais de recreação, realmente a gente precisa mais de momentos prazerosos e isso envolve custos, né? Mas eu acredito que também o equilíbrio e a forma como a gente se enxerga e também a sinceridade que a gente tem com a gente mesmo consiga ajudar nesse momento. Então, é muito importante também ter uma rede de apoio que entenda a sua situação e que entenda que você é uma pessoa que está passando por uma fase. Porque existem muitas pessoas que podem piorar, agravar a sua autoestima nesse tema. Eu já vivi situações e já tive relações com pessoas, seja amizade, seja relacionamento amoroso, em que a situação ela ficava cada vez pior porque as pessoas não entendiam. As pessoas não entendiam e não queriam saber, né? Então hoje eu sou cercada de pessoas que conseguem me abraçar e eu procuro fazer o mesmo com pessoas que eu amo e que estão nessa situação, né? Se eu tenho uma oportunidade melhor, eu vou lá, eu me coloco à disposição, né? E assim como fazem comigo também. É extremamente importante estarmos cercados de pessoas realistas. E quando eu falo pessoas realistas, não necessariamente são pessoas que passam pelo mesmo, mas são pessoas que, mesmo não passando por essa situação, elas conseguem se colocar no seu lugar e elas também não vão te colocar em situações comprometedoras, em situações onde você vai se sentir envergonhada, em situações onde você vai precisar se retirar porque você não consegue ter
uma ação financeira de imediato para aquele momento, né? Eu aprendi uma coisa com a minha irmã mais velha, que ela... depois que ela me falou isso, eu passei a colocar isso pra minha vida, sabe? E pode parecer algo clichê, pode até parecer algo dentro de uma era heteronormativa, vamos falar assim. Mas eu acho que fazendo um compilado geral, eu acho que pode parecer que é uma situação normal, uma situação de ter chá de semancol, e pode ser também uma situação de costume, uma situação que você aprende, né? Quando você chama, por exemplo, uma amiga pra ir no cinema e você fala assim, amiga, vamos no cinema comigo? Eu quero muito a sua companhia. Eu prezo a sua companhia e eu gostaria muito que você fosse comigo. E geralmente eu reforço muito, a minha irmã sempre reforçava, eu estou te chamando. Às vezes você pode trazer essa frase e a pessoa, ela vai se preparar. É claro que é sempre bom você sair com dinheiro, reserva, né? Não é bom a gente sair sem dinheiro. Muitas vezes eu saio sem dinheiro, tá, gente? Então, mas também eu não vou me colocar em situações comprometedoras e também não vou comprometer as pessoas. Mas quando eu chamo ou eu convido, necessariamente eu quero deixar claro que eu estou presenteando essa pessoa com esse momento, com essa recriação, com essa oportunidade de divertimento ou com essa companhia, né? E se não ficar claro para a pessoa, e se a pessoa falar, poxa, eu tô sem dinheiro, fala para a pessoa, não, tudo bem, mas eu estou te convidando, gostaria muito que você fosse comigo. É tão natural isso entre as pessoas que eu convivo que eu não preciso nem comunicar de uma forma tão direta. E as pessoas também não precisam comunicar de uma forma tão direta comigo. Então, eu tenho amigos que falam, Camis, vamos fazer tal coisa? Olha, pode deixar que seu ingresso eu faço. Ou eu chamo e também falo, olha, pode ficar tranquila, né? Ou pode ficar tranquilo que tá tudo certo. Então, deixar a situação, deixar o momento também propício para que a pessoa se sinta confortável, se você sabe que é uma pessoa que tá passando por um momento difícil, é extremamente acolhedor, gente. É muito acolhedor. Pode parecer uma coisa simples, mas é acolhedor. Eu já vivi situações de extremo pavor, de humilhação, porque isso não ficou muito claro. Então, já fui inserida em situações extremamente desconfortáveis. Então, é muito chato isso. Então, quando você tiver um amigo, uma amiga que está passando por isso, e você for uma pessoa consciente e você quer ser uma facilitadora de momentos, deixe claro a sua intenção ao convidar ou a chamar essa pessoa. Eu acho muito importante isso. É uma das coisas que minha irmã me ensinou, uma simples frase, eu estou te convidando, então pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Usar esse tipo de frase também acalma bastante. É uma coisa que eu gosto de usar, e acaba se tornando com o tempo naturalizada, né? Então, se você tem amigos que já precisam de falas mais diretas, você pode ser mais direto ou mais direta. Mas se não precisa, porque pode ser algo natural, pode ser algo que se torne natural, né? Eu quero que vocês me contem, gente, situações que vocês já passaram, onde vocês tiveram aí acolhimento, ou onde vocês não tiveram acolhimento. É muito importante a gente ter essa ideia bem fresca na mente e entender que a nossa autoestima, a gente não pode permitir que o dinheiro ele nos paralise de uma forma que a gente comece a questionar que tipo de pessoa nós somos por não termos dinheiro ou por estarmos passando por situações difíceis. Eu acredito muito que nós somos muito melhores do que isso. Eu acredito. Eu ainda tenho muita esperança na humanidade, em geral, mas eu acredito de verdade. Então, se você também acredita, deixa alguns comentários falando a respeito sobre isso, ou alguma situação que vocês viveram, para que a gente consiga entender que não é só a Camila, ou não é só outras pessoas que passam por isso, que é uma realidade de todos nós, e que tá tudo bem a gente falar sobre isso, tá tudo bem a gente falar sobre dificuldades financeiras. Eu acho importante a gente normalizar situações difíceis, porque nós somos seres humanos, gente, e a gente precisa extremamente de acolhimento.
Já não basta todas as situações complicadas da vida. Se você não tiver acolhimento, ou se você não tiver pessoas boas ao seu redor que sejam compreensíveis a ponto de entender que é uma situação, ela não tá muito legal, ela tá precisando de um apoio, ou ela tá precisando, sei lá, de mais dicas de como fazer um freelancer, ou ela tem um talento em potencial que pode ser explorado, ou é uma oportunidade de ajudar. Vamos fazer. Vamos fazer. É muito bom, tá? Então esse foi o episódio. Eu espero que vocês gostem. Eu tô aprendendo com vocês, eu tô aprendendo a utilizar as ferramentas, aprendendo a trazer temas diferentes. Os temas são bem variados, mas como é uma situação que me atravessa há muitos anos e é o tema de muitas conversas com muitos amigos que eu tenho, eu quis trazer esse tema e eu espero que vocês gostem e aproveitem bastante. Um beijo pra vocês.